né? Não há nada fora do corpo que se faça que seja para a glória de Deus. Né? Fora do corpo é vanglória. Então a cabeça é Cristo. Cristo só tem um corpo. E eu e você estamos nesse corpo. Então somos uma pessoa só. Então o nosso Pai só tem um filho, Cristo. E em toda a palavra, o contexto, nós vamos ver o que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é formar Cristo em nós. Né? Jesus, ele foi o Cristo de Deus. Jesus só foi o nosso Salvador porque ele não se salvou. Ele entregou a si mesmo. E isso é ser Cristo. Cristo é a oferta do Pai para este mundo. Cristo é abrir mão dos seus direitos e partilhar direitos com quem não tem direito algum. Foi isso que Cristo fez. Cristo partilhou direitos com quem não merecia, eu e você. O chamado, o padrão, é um só. Até que cheguemos à unidade da fé, até que cheguemos à maturidade de varão perfeito. Cristo. Estamos sendo transformados com uma imagem no espelho, pelo Espírito Santo, de glória em glória. Né? Não de culto em culto, mas na revelação de quem Deus é. Então, nesta revelação de quem Deus é, e quem Deus é? Pai. Nesta revelação da paternidade dele, é que Cristo está sendo formado em nós. Nos tornando filhos à sua imagem e semelhança. Se você entendeu o Evangelho de uma outra forma, você entendeu o Evangelho errado. Evangelho não é para te levar para o céu. O céu não é o nosso destino, igreja. O céu é a nossa cidade, onde tudo começou. É para lá que estamos voltando. Nós somos cidadãos de onde? Do céu. Então, o nosso destino aqui não é um lugar. O nosso destino aqui, enquanto vivermos, é Cristo. É uma pessoa. Cristo é o padrão. Deus não vai baixar o padrão do Evangelho para nenhum de nós. O nosso Deus é santo e Ele nos ordena que sejamos santos. E essa santidade só podemos alcançá-la pela graça. Porque por nós mesmos é impossível. Porque não há ninguém bom aqui. Nenhum de nós aqui. Não há ficha limpa aqui dentro. Todos nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós pecamos porque nós somos pecadores. Mas os nascidos de Deus têm que ter consciência de uma coisa. Não pecam deliberadamente. O pecado é acidental. Então nós vamos tratar o assunto da liderança hoje, né, nesse contexto que nós estamos vivendo de igreja, né, uma igreja volumosa. A igreja brasileira se tornou uma igreja muito volumosa e irrelevante. E aí nós temos falhado muito como igreja. Nós não temos manifestado a cultura do reino do Brasil. A visão que se tem de evangélicos lá fora é uma visão muito distorcida, muito aquém de quem o nosso Senhor, o propósito do nosso Pai, nos chamou para sermos. Amém? Por eu ser uma mulher, né, e eu tenho até dificuldade de ouvir mulher pregar. O Evangelho não é rosa, meninas. Viu? O Evangelho não é rosa, também não é azul. Então, eu tenho aprendido que uma teologia forte produz mulheres fortes. Uma teologia forte produz homens fortes. Uma teologia forte produz jovens fortes. Adolescentes fortes. Famílias fortes. Não tem um evangelho para adolescente, um evangelho para jovem, um evangelho para mulher, um evangelho para homem. Não existe isso, queridos. O evangelho é um só e nos chama para a renúncia. Né? A base do evangelho
é servir a Deus no outro, cumpriu a lei quem amou o próximo. É a essência do Evangelho. A base do reino de Deus são as relações. É o relacionamento. A vida eterna está atrelada ao amor ao próximo. E foi essa mensagem que nós trouxemos ontem, na Nova Aliança. Quem estava lá ontem? Pois é. E isso na prática é bem difícil. Lembra da senha lá, da irmã lá do correio? Quer dizer, na prática, nós somos provados todos os dias, a abrir mão dos direitos ou partilhar direitos com quem não tem direito algum. Que a justiça de Deus é essa. É diferente da justiça do homem. Até mesmo, isso tem a ver com a liderança. Se eu não entender a essência do Evangelho, que é o altar de Deus está na vida do outro, eu nunca vou conseguir liderar da forma que o Senhor quer que eu lidere. Eu e Aras temos experiências como líderes, temos experiências de sermos liderados. Já fomos liderados por líderes hostis, que não entendiam o Evangelho, mas que gostavam do poder e do status. Mas também já fomos liderados por líderes que amam o Evangelho de Cristo, e a liderança se torna suave, se torna bem mais fácil de cumprir com aquilo que nos é delegado. Então, e a palavra de Deus nos dá toda a direção que precisamos para que possamos cumprir a nossa missão no Senhor. Mas eu estou vendo aqui muitos casais. E não tem como falar de liderança, não tem como falar de um corpo que funciona no centro da vontade de Deus, sem trazer a família junto. Porque não há saúde numa liderança cuja família está se desintegrando. Eu tenho aprendido isso na prática, eu e Aris, nós vamos trazer muitas coisas para vocês, naquilo que o Espírito... A vantagem de não conhecer a igreja é essa, viu, irmãos? Não conheço vocês, viu, pastor? E a Denise já sabe que de todas as igrejas que pregamos, nada poderíamos saber, para que a gente pudesse ficar à vontade. Então, queridos, uma coisa que já você pode estar testando o seu coração e provando o seu coração, é aquilo que vier para a sua vida como um fogo, porque o Espírito Santo é um fogo consumidor, ele queima. Então, onde queimar, no cós e folha de figueira, não, a tendência nossa é fazer isso, é nos esconder da verdade. E o religioso ele tem um problema muito grande com a verdade. O religioso é um orgulhoso vacinado contra o arrependimento. Ele não vê onde ele erra, ele não erra. Então, cuidado quando você receber algo que é para você, Deus trazer para você algo que você não vê. Mas a palavra faz isso, ela coloca o espelho na nossa frente. Ela é uma espada viva, ela é eficaz, ela é uma espada de 2 fios, ela cumpre o seu propósito. Pastora Dênia, prazer. Ela cumpre o seu propósito. Ela vai cortar tanto para salvação quanto para juízo da sua vida. Ela não volta vazia. Mas ela é apta. Ela vai até a divisão de espírito e alma, junto e medula. Apta para discernir todos os seus pensamentos, as intenções do seu coração. Talvez você tenha uma intenção no seu coração aí camuflada, mas é uma motivação errada dentro da sua liderança ou dentro do seu serviço ao Senhor. Eu já fiz muitas coisas para Deus, queridos, com boa intenção, mas que Deus não mandou fazer. Eu já vivi muitos paradoxos dentro do serviço. E demorei muito para ver. Se o Espírito Santo te trazer algo hoje, deixa-se ser tratado. Salmo 34, 5. Contemplai-o, e sereis iluminados. Quanto mais nós contemplamos Cristo, o Espírito da verdade, mais luz incide sobre nós.
Quanto mais luz incide sobre nós, mais imperfeições nós vamos vendo em nós. Nós não podemos nos auto-sabotar, irmãos. Nós não somos bons, nós somos maus. Alguns textos que vieram à luz depois para a nossa vida, que eu gosto de compartilhar com a igreja, são um depósito para nós, que nos desconstrói, porque o Deus de cura, Ele faz isso, Ele desconstrói, para fazer de novo. O vaso quebra, só que Ele não desiste do vaso, Ele vai fazer de novo, ainda bem que a gente é de barro, ainda bem que somos de barro, porque a intenção do nosso papai é colocar um tesouro dentro de nós, que é o Evangelho de Cristo Jesus. É só com esse Evangelho de Cristo Jesus é que nós podemos passar por tudo que tivermos que passar e vencermos. Atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desamparados, perplexos, mas não desanimados. Só com o tesouro de Cristo em nós, para dar conta. Só com o Espírito Santo, só com o Evangelho da verdade, só com o Espírito da verdade. Sabe por quê, amados? Jesus falou que é o seguinte: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é treva. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é luminoso. A tendência nossa, normalmente, é pensar que olhos bons são pessoas boas, pessoas piedosas, pessoas generosas. Então, tudo nessa pessoa é luz. Olhos maus, pessoas cruéis, pessoas ímpias, pessoas maldosas. Então, tudo que essa pessoa fizer é tenebroso. Mas eu não tenho base bíblica para entender assim. Mas a nossa inclinação é essa, de pensar que é isso. Então vamos lá para o começo. O pecado que começou em Adão teve um custo terrível em nós. Com o pecado veio todo tipo de dor para a nossa vida. E corrompeu toda a nossa alma. O que é a alma, queridos? A alma é você. A alma é o que eu penso, os meus afetos e a minha conduta, a minha vontade. Essa é a alma. A alma é você. Por isso que a alma é eterna. A alma foi toda corrompida pelo pecado. O preço foi altíssimo. O custo do pecado foi devastador. Romanos 7, Paulo fala que o pecado é excessivamente maligno. Ele foi enxada que abriu a nossa sepultura e nos separou de Deus. Nos separou do Pai. O Pai que planejou desde o começo ter uma família.